Agora vamos a Brasília. O Partido Liberal vai comandar a principal comissão da Câmara. A deputada Caroline de Toni foi eleita presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Por ela passam todos os projetos antes da votação ir ao plenário e ainda as propostas de emenda constitucional. Lideranças partidárias próximas ao presidente da Câmara, Arthur Lira, tentaram deixar a comissão sob a presidência do União para não prejudicar a tramitação de projetos de interesse do governo. No entanto, em reunião com líderes, o próprio Arthur Lira endossou que o PL teria direito à CCJ. Depois de eleita na CCJ, Caroline declarou que as pautas conservadoras devem ser respeitadas no Congresso. Nós vamos ouvir a todas as bancadas, fazer uma pauta bem ponderada, né, que tente conciliar todos os interesses. Eu falei ali da questão de que, por mais eu sendo uma deputada conservadora, a gente também tem que entender que os deputados mais votados historicamente do Brasil na última eleição têm essa pauta. Então nós também temos que respeitar quem é conservador. Mas isso não significa que a nossa pauta vai ser só conservadora. Nós temos que ter essa visão institucional, como se fosse um moderador, um juiz, né, e é essa postura que a gente vai ter. O PL vai presidir ainda a Comissão de Educação. O deputado Nicolas Ferreira recebeu 22 votos favoráveis e 15 votos contrários. Em sua fala, o deputado destacou temas como a votação do Plano Nacional de Educação e a discussão sobre o homeschooling no Brasil. Eu acredito que é muito importante e num ano muito importante para a educação do nosso país, que nós temos aí a votação do Plano Nacional de Educação. Debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula. E aí, Piotr, dia de definição em Brasília, o deputado Nicolas Ferreira, então, vai comandar a Comissão de Educação e a principal comissão da Câmara, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, então, passará a ser comandada pela deputada Caroline de Toni, do PL. O que a gente pode esperar aí dessa comissão agora com a deputada do PL à frente da pasta? Vale só lembrar que ainda no governo Bolsonaro, a Bia Kicis, a deputada, foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E vale lembrar, ela foi elogiada, inclusive, pelos, naquele momento, parlamentares de oposição. Agora, até porque isso é um acordo, cada legislatura tem um acordo e, obviamente, que isso tem que respeitar o número de deputados eleitos, o tamanho da bancada. Pela lógica política, o PL já era para ser o presidente da comissão, ter a presidência da Comissão de Constituição e Justiça no ano passado. Houve um acordo que viria a ser apenas este ano. Isso foi respeitado. A deputada Gleisi Hoffmann, que preside o PT, saiu por aí reclamando, mas enfim, a Gleisi Hoffmann reclama de tudo. Membros do próprio PT votaram na Carolina de Toni, porque era um acordo. Acordo é acordo, acordo se honra, porque o parlamento é um lugar que, se você derrubar acordos, você coloca aquilo numa polvorosa que ninguém mais controla. E aí sim, teve uma discussão importante essa indicação do Nicolas, porque a Ana Paula não está conosco hoje, vai estar conosco amanhã. Ela tem falado sobre esse Plano Nacional da Educação, que é um emaranhado de coisas absurdas ali, ou seja, não tem pluralidade nenhuma naquele documento, muito pelo contrário, aquilo foi sequestrado por um grupo ideológico. A Ana fez menção, tem reportagem, aliás, são 2 reportagens em 2 semanas consecutivas na Revista Oeste, vale a pena você checar ali. Eu reli recentemente essa matéria, até contei a Ana aqui sobre esse assunto. Ali, aquilo foi sequestrado e é importante a presidência do Nicolas para trazer, no mínimo, pluralidade para esse debate. Porque aquele plano simplesmente não fala das coisas mais importantes da educação, que é formação básica consistente. E formação básica consistente, eu vou retomar aqui uma frase que me disse, inclusive, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Se não entender bem a língua portuguesa para poder interpretar texto, escrever, se manifestar bem, se expressar bem e matemática, não tem agenda política, vamos discutir política, vamos discutir... Não. Primeiro, essas 2 coisas. Você só vai entender história se você souber ler, escrever e interpretar texto. E você só vai entender a história se você também entender bem de matemática. Então, quer dizer, e para entender história, é coisa básica para poder discutir política, senão você sai falando qualquer bobagem. Então, o importante também é a Comissão de Constituição e Justiça, é por onde passa absolutamente tudo.
Nada vai ao plenário se não passar pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça, porque é lá que se vê se aquela medida é constitucional ou não. Se for inconstitucional, não tem por que ser votada no plenário. Então, passa tudo. Mas a Comissão de Educação é também importante, muito importante, sobretudo nesse momento em que este plano é um plano para 30 anos, se não me engano, ou até para 30 anos, alguma coisa nesse sentido, em que, ou até 2030, não me recordo agora, mas enfim, é por um longo período de tempo em que este assunto precisa de debate. E o plano não fala sobre eficiência, ensino competente de matemática, de língua portuguesa, interpretação de texto. Coisas que as gerações que antecederam essa geração em que boa parte da educação está sendo simplesmente dilapidada por questões ideológicas, é quem está segurando hoje a educação do país. Só que as pessoas passam, é preciso formar os jovens que estão hoje na escola e formá-los bem, sem ideologia. Ideologia é essas outras que nós estamos falando e questionando há muito tempo. Sem formação consistente em coisas básicas, como matemática e língua portuguesa, não tem avanço para país nenhum. Bom, antes de seguir aqui com os comentários dos nossos analistas, a gente vai trazer um pouco a repercussão dessas indicações. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a indicação de Nicolas Ferreira, classificado por ela como mal educado, abre aspas. PL indicou gente radical demais, desrespeitosa para a CCJ e mal educada como deputado para presidir a Comissão da Educação. Isso depõe contra a própria Câmara, fecha aspas. João Amoedo, ex-candidato à presidência da República, também criticou a escolha de Nicolas Ferreira para presidir a Comissão de Educação da Câmara. O ex-presidente do Novo pediu aos líderes partidários que pressionem o PL para reverter a nomeação. Nicolas rebateu, abre aspas, você também não tinha experiência, nem mesmo relevância para ser presidente e ainda assim se candidatou. As únicas diferenças são, eu fui eleito e não fui expulso do partido que fundei, fecha aspas. Além de emplacar Nicolas e Caroline de Toni em comissões importantes, o PL ainda conseguiu manter a presidência da Comissão de Segurança Pública, que nesse ano será presidida pelo deputado Alberto Fraga. Já o PT vai comandar a Comissão de Saúde, líder de emendas parlamentares com 4 bilhões e meio de reais disponíveis no orçamento anual. O presidente do colegiado será o deputado doutor Francisco Constantino. Quero te ouvir aí. O PL é o maior partido hoje do Congresso, então conquistou, vai comandar as duas principais, duas importantes comissões, a CCJ na Câmara e também a Comissão da Educação, que vai ser aí chefiada, comandada pelo deputado Nicolas Ferreira. O que você achou aí dessas indicações, Consta? Até a última vez que eu chequei, né, o nome disso era democracia, né, um partido enorme, eleito, os representantes pelo povo, e por algum motivo, né, a esquerda não aceita. Tem direito, claro, sempre, né, a espernear, mas mostra, no fundo, a visão antidemocrática de onde vem. A Gleisi Hoffmann, por exemplo, não aceita, né, que liberais ou conservadores tenham um papel no Congresso e nas comissões, né? É um negócio impressionante, realmente, a mentalidade deles. O Amoedo foi lá atacar de graça o Nicolas, levou uma cortada humilhante, mas cá entre nós é até jogar pérola aos porcos. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém mais, que escute o que tem a dizer alguém como João Amoedo, né? É irrelevante. Agora, quando vem a turma do PT que tem poder de fato, aí não. Aí a gente se preocupa porque eles ficaram em polvorosa, isso mostra que foi um acerto colocar o Nicolas Ferreira na questão da educação. O Piotr já passou aí pela questão ideológica, que é uma ameaça aos jovens, e se a Gleisi Hoffmann acha que alguém como o Nicolas Ferreira é um exemplo de má educação, um menino com formações de valores morais, decência, né, que inclusive fala bem, tem o domínio da língua, talvez ela quisesse colocar nesse lugar o imitador de focas, eu não sei, o Boulos, quem sabe, né, que descobriu outro dia aí que a cisterna é uma inovação maravilhosa do MST. Né? Então, olha, a gente sabe que a democracia para a esquerda radical vai até a página 2. Né? No fundo, não pode ter participação da direita. Se a direita, que foi eleita em peso, os conservadores tiveram milhões e milhões de votos, se eles forem participar de alguma comissão importante dessas,
já fica essa celeuma danada, né? Essa chiadeira, como se isso fosse antidemocrático por si só, né? Acho que até a Tabata Amaral chegou a falar que metade da vida dela foi dedicada à educação. Se eu não me engano, ela tem perto da idade do Nicolas, ali uns 30 anos. Então, desde 15 anos de idade, ela está talvez salvando a educação no Brasil. É tudo uma narrativa que vem lá da turma do maior bilionário do Brasil, né? Mas esse é um outro assunto. O fato é, o PL tem legitimidade, eleito pelo povo, conquistou comissões importantes, como tem que ser na democracia, apontou pessoas que demonstram condições e capacidade, né, e destaque político para liderar essas comissões, e o resto é o eterno direito de espernear da esquerda. O Cauti, antes de te ouvir, o Piotto comentou dos 2 artigos da ANA sobre educação, já que estamos falando da indicação de Nicolas Ferreira aí para a Comissão de Educação. Vou pedir para a gente exibir na tela. Foram 2 artigos, ela se debruçou aí sobre esse Plano Nacional de Educação. Está aí na edição 202 da Revista Oeste, Educação como Arma, e aí houve uma Conferência Nacional de Educação, o CONAI, para discutir as propostas, e aí ela vai destrinchando ali aquele documento enorme, que vai ter validade por 10 anos, né, esse Plano Nacional de Educação. Vale a pena você que é assinante da Revista Oeste visitar esses 2 artigos escritos pela Ana Paula Henkel a respeito da educação. Quem tem filhos, quem tem netos, realmente tem que se preocupar aí com a educação dos próximos anos nesse país. Cauti. Não, aquilo que está escrito nesse documento, como a Ana justamente bem relatou nas suas matérias, é um festival de absurdos que tomara que a comissão possa revisar e, em boa parte, cancelar, porque provavelmente nenhum país do mundo tantas ilogicidades, tantas coisas que não fazem nenhum sentido foram concentradas em um documento só. Há 2 versões do documento, eu estava analisando as 2, uma mais longa, 272 páginas, outra já reduzida, ambas poderiam ser pegadas, jogadas fora e reescritas de cabo a rabo, porque de fato são documentos que são um festival, um conjunto de absurdos sem tamanho. Agora, é interessante, Paula, que essa decisão do PT de votar para o Nicolas, né, como presidente dessa comissão, demonstra que o PT não tem o mínimo interesse na educação brasileira, porque eles preferiram manter a comissão da saúde, que controla um orçamento gigantesco para blindar a ministra Anísia Trindade, e deram a educação para o Nicolas, ou seja, não importa, que fique com eles do PL, porque eles sabem que, obviamente, tudo isso será revisado com lupa pelo Nicolas e pelos outros membros da comissão, inclusive esse documento, ou seja, a educação não nos interessa. E não é uma novidade para nós que a educação no Brasil não é prioridade para o PT, basta ver o desastre educacional que vivemos nos últimos anos. O PISA, que é o teste feito pela OCDE no Brasil, foi piorando. Todas as edições, todas as vezes que ele foi feito no Brasil durante os governos do PT, foi cada vez pior, e o Haddad era ministro da Educação, né? Então é incrível que o PT ainda chame Haddad de melhor ministro da Educação da história, quando os resultados foram pífios para ser elegantes, né? E eu digo mais, eu acho que o PT quis mesmo que o Nicolas fosse eleito, porque esse documento, ele é evidentemente o fruto da ala lacradora do PT, que é uma parte do PT mais ideologizada, que o próprio Lula tem dificuldade a gerenciar, a manter sob controle. E o PT raiz, o PT fisiológico, né, o PT da velha guarda, ele prefere fazer a política com a P maiúscula, ou seja, gerenciar dinheiro. Então, faz total sentido manter uma comissão importante, relevante, por questões de grana, como questões políticas também de posição, como a Comissão da Saúde, e deixar de lado essa questão da educação, essa maluquice aí, né, dessa turma lacradora. Deixa o Nicolas atropelar, asfaltar essa turma, inclusive elimina um problema pra gente, e nós continuamos fazendo a política que conta de verdade, realmente de verdade, importante, que é a política do dinheiro, que é da saúde, onde tem a grana. Lembrando que a saúde é o lugar onde tem o maior orçamento, né, são gastos obrigatórios por Constituição do país. Então o PT está sendo muito pragmático, deixa os lacradores se queimarem, deixa eles lá no churrasco e a gente faz a política de verdade com as coisas que importam mesmo para nós e para o partido, né, para a fisiologia lá em Brasília. Fabi, você também concorda com essa visão aí? O PT abriu mão da Comissão de Educação, de olho nessa Comissão de Saúde, né? Uma comissão cobiçada, aí 4,5 bi de orçamento anual, é muito dinheiro aí na mesa, Fabi. Há quem diga que chega inclusive até 5 bi.
né? Então, eu acho que é esse o critério. Eu mudaria o critério para tentar entender a esquerda hoje se comportando através das comissões. Veja, a gente já falou aqui da Comissão de Saúde, que é o maior orçamento, né? Então, é importante porque é assim que o PT sabe governar. Mas tem outras coisas interessantes, por exemplo, que já foi eleito, né? Legislação participativa. Essa comissão está com quem? Glauber Braga, do PSOL. Acho isso bastante interessante. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui vendo também, a Comissão de Finanças e Tributação. Ficou com o partido do Lira, né, o PP, com Mário Negromonte Júnior, PP da Bahia. Então, enquanto a gente se diverte, né, com realmente, porque essas comissões, a CCJ é muito importante, a Comissão de Educação realmente é importante para nossas pautas, mas, gente, o santo dinheirinho, né, onde tudo roda, está lá, né, nessa comissão aí que foi entregue ao PP. E eu não consigo entender como é que o PSOL, porque por representatividade, o PSOL não teria essa chance de ganhar, né, a presidência de uma comissão. Então você vê que existe aquela negociação de ajeitar todo mundo para não ficarem gritando. Então estão gritando aqui, mas no fundo eles levaram muitas comissões. Isso que é importante. Então, Arthur Lira, vai ficar uma bronca aqui. Ai, 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 a gente está de olho em você. Paula, só para... Bom, como você fez menção, é de 2024 a 34. Eu vou só reler aqui um trecho em que a Ana, na primeira das duas reportagens, né? Na primeira semana que ela abordou o assunto, que ela pega lá um trecho do artigo 34. Essa comissão nacional, a lógica é, né? Você tem um grupo ali pensando. E fala sobre moções. Veja só o caráter ditatorial dessa gente. Que os delegados poderão apresentar moções com tema, conteúdo de caráter nacional ou internacional. Aí vem lá no artigo 3º. As moções deverão ter no máximo uma lauda e não poderão contrapor as deliberações da CONAI 2024. Ué, delegados estão lá para discutir, propor mudanças e sim, se contrapor, se discordam, representam um ponto de vista. E aí tem um monte de coisas, as coisas que a Ana propõe aqui, aponta, de erros que tem, obviamente, sem levar em conta a questão da eficiência. Cita um monte de outras coisas, assim, vezes que a palavra X é citada. Eu vou pedir para você ler, porque a reportagem está muito boa aqui. A Ana amanhã ela vai estar conosco, ela pode falar sobre isso, até porque essa indicação agora, na verdade não, já, né? O estabelecimento do Nicolas como a representante, agora o presidente, né, da Comissão de Educação da Câmara, chama bastante atenção, sobretudo nessa questão, ou seja, de discutir este assunto. Para se ter uma ideia, olha, a demoníaca agenda neoliberal com a diminuição do Estado está citada lá. Veja só, isso é uma discussão dos anos 90, hein? Agenda neoliberal é assunto dos anos 90, quando o governo Fernando Henrique estava aí, o PT era oposição. Fala, obviamente, de Paulo Freire, demarcação de terras indígenas, revogação do novo ensino médio, um assunto que foi discutido pelo Congresso Nacional no governo Temer, um assunto do Congresso Nacional. Agora quer revolver tudo isso e deixar de lado. É absolutamente ideologizado isso daqui. Não tem nada que cheiram a mofo, né? Mas muito mofo. Essa agenda neoliberal é coisa dos anos 90. Aliás, ninguém sabe o que isso quer dizer até hoje. Tamanha bobagem. Palavras de ordem do PT, né? Mas só para terminar, Paula, porque eu convido também o nosso público a dar uma olhada na internet, as fotos dessa conferência, quando ela ocorreu, porque me lembro claramente, havia gente com broches a favor do Hamas, havia discussões sobre ideologia de gênero dentro das escolas, tem gente falando que vamos formar militantes sim, o marxismo, a palavra de ordem, ou seja, o festival dos horrores naquele negócio. Isso aqui foi entuchado num documento que depois, segundo o ex, deveria ser aplicado nas escolas brasileiras. Ou seja, aprender a ler e escrever, ou melhor, ensinar os alunos a ler, escrever, fazer de conta, não. Mas marxismo, defesa de grupos terroristas, ideologia de gênero, tudo o armamentário, né, da esquerda mais radical, aí pode, né? E os radicais são sempre os outros, né? Sempre a direita extrema. Esse radicalismo aqui, vergonhoso por sinal, esse não pode ser definido como tal, né? Só para encerrar, a matemática, a Ana coloca aqui, num documento de 282 páginas, aparece só em 4 momentos. Citada a palavra matemática. Literatura, 4. E língua portuguesa, 11. Aí você vai ver as coisas, por exemplo, de lacração aqui. Vulnerabilidade social, 14 vezes. Universalização, 39 vezes. Aí, quilombolas, 134 vezes. Nacional, seja lá o que isso queira dizer, para eles, 769 vezes. LGBTQIAPN+, 46 vezes. Bom, a reportagem está fantástica, vale a pena, são 2 capítulos da Ana Paula.
Ela fez o favor de se debruçar sobre esse material, são mais de 280 e páginas. longa, Ela teve que trouxe fazer duas os reportagens, melhores, piores momentos aí desse plano de educação para os próximos Diversidade 10 anos. 124 vezes aqui, discriminação 41 vezes. É isso aí.